Oi, gente, feliz dia. Meu nome é Sara, eu sou professora e mentora ayurvédica e no vídeo dessa semana a gente vai conversar um pouco sobre a importância da nutrição no Ayurveda. A gente vê sempre, quando se fala em Ayurveda, muita ênfase na questão da nutrição. Apesar do Ayurveda ser uma medicina milenária que tem 8 áreas de atuação diferentes, sempre o foco, em primeiro lugar, vem na questão do alimento, né, da alimentação e da nutrição. E eu vou explicar um pouco para vocês por que isso acontece, né? Bom, diferente da abordagem ocidental, onde a gente diz que nós somos o que comemos, no Ayurveda a gente sempre usa a frase de nós somos o que nós digerimos. Por que a gente usa essa frase dessa forma? Porque nem sempre nós conseguimos absorver e digerir tudo aquilo que a gente come, né? Então, essa é a primeira diferença que a gente já nota aí na questão do entendimento do que é a alimentação em si. E outra diferença muito marcante também é a questão do que é considerado alimento no Ayurveda. No Ayurveda, qualquer coisa que a gente absorva através dos nossos 5 sentidos, ele é considerado alimento, né? Está associado à questão da nutrição. Então, por isso que a gente toma muito cuidado e presta muita atenção com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, com as relações que a gente tem, porque a gente sabe que isso, no final das contas, vai influenciar positiva ou negativamente na nossa saúde em si. Então, colocando essas primeiras diferenças, né? Eu vou falar um pouco com vocês também sobre como é que a gente estuda a digestão do ponto de vista ayurvédico. No Ayurveda, a gente vê a digestão como digestão densa e digestão sutil. A digestão densa, ela é assim como a gente estuda no colégio, né? Aqui nas instituições ocidentais, a digestão do sistema digestivo como a gente conhece, né? Que vai desde onde a gente ingere o alimento até onde a gente expele os dejetos que o corpo não precisa. Então, essa seria a digestão densa. E a gente estuda também a digestão sutil. A digestão sutil já vai ser um estudo de como os nossos tecidos se alimentam com esses nutrientes que foram digeridos e absorvidos no intestino. Então, olhando a nutrição desde esse ponto de vista, onde o alimento que a gente ingere, que a gente processa e que a gente consegue os nutrientes, vão ser os elementos que vão constituir todos os tecidos do nosso corpo, né? Todos os sistemas, tudo está constituído com base nesses nutrientes que a gente consegue através da alimentação. A gente já entende um pouco melhor o porquê dessa ênfase e dessa importância no Ayurveda em relação ao que a gente come. E a gente também vai ver, tanto na questão da nutrição densa quanto na questão da nutrição sutil, a questão dos 5 elementos e dos doshas, né? Os 5 elementos, eles são o que compõem tudo que a gente tem nessa dimensão, né? E os doshas, eles são mais relacionados à funcionalidade que os nossos corpos, ou os alimentos, ou o reino mineral, enfim, que tudo que está nesse sistema, nesse universo que a gente conhece, tem uma funcionalidade, e isso vai estar regido pelos doshas. Então, as fases da digestão, por exemplo, cada fase está regida por um dosha. Então, se a gente tem algum problema de gastrite ou algum problema na questão de absorção dos alimentos no intestino, a gente já sabe mais ou menos qual é o dosha que está dominante ali, se ele precisa ser incrementado ou se ele precisa ser diminuído. Então, utilizando esse conhecimento, né, e também entrelaçando com a própria natureza
da pessoa que a gente está atendendo e com os desequilíbrios que essa pessoa possa apresentar, a gente vai equilibrando esses elementos e esses doshas através da alimentação. Então, quando a gente vai numa consulta de um nutricionista ocidental, geralmente as variáveis que eles utilizam são calorias, são os macronutrientes, as quantidades, enfim, os espaçamentos das horas do dia, é o que se utiliza na nutrição tradicional para poder passar ou recomendar uma dieta, né? Agora, quando a gente está falando em Ayurveda, a gente leva em consideração outros fatores. Por quê? Porque a gente vai se pautar na questão dos elementos e dos doshas. Então, as coisas que a gente leva em consideração para poder dar uma recomendação ou uma orientação para os pacientes são o sabor dos alimentos, né? Cada sabor está associado aos elementos e aos doshas, então a gente pode incrementar ou diminuir algum determinado dosha de acordo com os sabores que a gente vai utilizar nessa recomendação alimentícia. A gente também leva em consideração a temperatura dos alimentos, e aí não é a temperatura que a gente sente ao tato, e sim a temperatura em relação a se esse sabor específico contém fogo ou não. Isso já é uma observação que eu estou fazendo aqui para vocês, mas realmente é algo que somente quem está estudando nutrição e digestão ayurvédica deveria saber, né? Mas a modo de curiosidade, para vocês também saberem, né? A gente também estuda os efeitos pós-digestivos dos alimentos. A gente, assim como os alimentos e nós somos regidos pelos doshas, a gente também sabe que os horários do dia são regidos pelos doshas, então a gente sabe em que horário do dia que a gente teria uma digestão mais eficaz, que são os horários pita, né? Que são os horários onde o fogo está mais presente, o fogo digestivo ele é mais eficaz nesses horários. A gente também leva em consideração a zona onde a pessoa mora, se é um lugar muito seco, se é um lugar úmido, frio ou quente, e de acordo com isso a gente vai fazer recomendações diferentes. A gente também leva em consideração as estações, que também estão regidas pelos elementos e pelos doshas. Então é uma abordagem totalmente diferente da abordagem da nutrição tradicional, e é uma abordagem onde a gente entende que o que a gente come, ele vai formar, os nutrientes que a gente absorve vão formar toda essa estrutura que a gente utiliza, né, que é o corpo humano, para viver essa experiência aqui na Terra. E como eu já comentei com vocês várias vezes, as ciências do estar, elas fazem com que a gente se desenvolva de forma ótima com esse veículo que a gente tem, que é o nosso corpo. Então, elas são tão importantes quanto as ciências do ser, que são as ciências que nos aproximam do que a gente é na nossa essência, né? Então, para a gente desenvolver quem somos na nossa essência, nós temos que estar nas condições ótimas para viver as coisas que vão levar a esse desenvolvimento na nossa experiência física. Então, por isso é tão importante a questão da alimentação e de cuidar da saúde do nosso corpo quando a gente está falando sobre a Ayurveda. Outra questão que a gente também leva muito em consideração quando a gente está falando da nutrição é a questão vibracional dos alimentos, né? Isso vai alterar não só o nosso corpo físico, como também o nosso corpo sutil. Então, eu acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, do porquê é tão importante estudar a alimentação e a nutrição quando a gente está olhando de um ponto de vista ayurvédico. E eu espero que vocês tenham se beneficiado dessas informações. A gente se vê na próxima semana.